Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Beatriz Coelho e hoje nós vamos abordar um tema que tem impactado bastante nas empresas, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E para nos guiar nessa conversa, eu tenho aqui um especialista na área, especialista no assunto, Jorge Coelho, que é fundador da Medivo SA e tem mais de 20 anos de experiência nessa área. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado. Vamos falar hoje sobre a Lei 13.709 de 2018, na sua relação com a saúde e segurança do trabalho. Um tema importante, um tema que tem muito a ver com a atualidade e o risco que se tem nessa situação de proteção de dados pessoais e em relação aos dados de saúde e segurança no trabalho. Jorge, então antes da gente entrar nesses detalhes mais específicos de SST, você pode explicar o que é a LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada, ela foi desenvolvida a partir do Marco Civil da Internet, que foi a primeira legislação que começou a cuidar, então, da proteção de dados no Brasil, de dados pessoais. No Brasil, os dados pessoais não tinham um tratamento, nem uma responsabilização sobre o compartilhamento ou vazamento de dados, e a partir da legislação, principalmente europeia, que baseou, a lei brasileira, começou-se a pensar, então, nos dados pessoais, que são dados sensíveis, que podem se identificar uma pessoa. Então, essa legislação ela vem para anonimizar dados, ou seja, que as pessoas não sejam localizadas ou identificadas a partir desses dados, e também privar, a divulgação e a exploração comercial desses dados. E falando especificamente, então, em SST, qual a importância da LGPD na saúde e segurança do trabalho? Em específico, essa preocupação ela já vem de muito tempo, O Código de Ética Médica já traz um dos pontos importantes que nós sempre ressaltamos, que é o sigilo médico-paciente. E essa preocupação ela é muito abrangente, porque ela envolve prontuários médicos, que são carregadas de informações, de dados pessoais e de diversas variáveis de saúde, que pode ou não identificar várias pessoas ou grupos de pessoas. Nesses questionários, na anamnese, existem muitas perguntas ali que são feitas e que podem gerar um tipo de preconceito, uma forma de classificar ou desclassificar pessoas em várias situações. Então, tanto o sigilo médico-paciente quanto a proteção dos dados pessoais são aspectos importantes na saúde e segurança do trabalho. E nós temos que separar em dois momentos aqui. Tanto aquela proteção dos dados feita por empresas de saúde e segurança do trabalho, chamadas consultorias ou medicinas, tem vários nomes para empresas na área de medicina e segurança do trabalho, quanto também dos profissionais do SESMIT, ou seja, aqueles profissionais médicos, engenheiros, técnicos de segurança e de enfermagem, e dentre todos os outros, que tratam e cuidam desses dados que envolvem informações de saúde, informações pessoais que são muito sensíveis. São dados que expõem os trabalhadores e as pessoas a uma exposição, enfim, da sua intimidade, uma exposição e uma identificação que podem ser, em algum ponto, prejudicial. E essa legislação vem para trazer um formato de regular o tratamento, a divulgação e políticas também para se evitar o vazamento desses dados e todas as suas formas de exposição. Então, na área de medicina e segurança do trabalho, é importante um cuidado tanto com os dados nas empresas que se contratam para cuidar da medicina e segurança do trabalho em forma de terceirização, quanto o departamento do SESMIT, o Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho, prevendo então também uma cadeia de segurança dessa informação, uma cadeia de custódia dessas informações. Imagine se um resultado de um exame toxicológico vaza, um exame alterado. Então, isso pode ser muito prejudicial para a pessoa que teve esse exame exposto, bem como também para diversas outras situações que podem identificar pessoas e podem
também quebrar esse sigilo médico-paciente e gerar uma série de danos pessoais e que devem ser indenizados caso ocorram. Nós temos aí conhecimento de diversas pessoas que acionaram empresas e profissionais por terem esse sigilo quebrado, essa informação vazada. E também um cuidado na relação, né, de fornecedores. Essas informações elas não podem, de forma alguma, ser passadas para as empresas. E não é raro de se encontrar pessoas pedindo prontuários médicos e outras informações, né, de trabalhadores e que não é possível passar por 2 pontos, tanto pela LGPD quanto pela questão do sigilo médico-paciente. E esses dados de saúde, eles são classificados pela LGPD como dados sensíveis, é isso mesmo? São todos os dados de saúde, eles são dados sensíveis, porque veja bem, num questionário de anamnese, existem diversas informações que perguntam acerca de doenças, acerca de hábitos de vida, de diversas situações que, se vazarem, podem ser prejudiciais àquelas pessoas. Então, nós temos uma preocupação muito grande, porque quando nós falamos em dados pessoais, nós estamos colocando desde os dados principais de cadastro, que seria o nome, a idade, data de nascimento, gênero, estatura, massa corporal, enfim, resultados de exames de hemograma, resultados de exames de visão, acuidade visual, entre todos os outros exames, até uma digital que hoje a gente coleta como forma de assinatura, também é um dado sensível, as informações de reconhecimento facial. Então, todas as informações que são capazes de identificar uma pessoa ou que se remeta à identidade dela, que a coloque numa forma de exposição, são dados sensíveis e que devem ser tratados dentro de uma política para prevenir principalmente o seu vazamento de informações. E o tratamento de dados, ele deve ser participado pela empresa como uma forma de cuidado em relação a eles, né? Havendo um vazamento, existe também um tratamento específico que a legislação traz. Falando então mais especificamente da LGPD na área de saúde e segurança do trabalho, como que as empresas devem lidar com essas situações para evitar qualquer tipo de vazamento de dados, qualquer tipo de complicação e também para estarem em conformidade com a lei? Para cuidar dessas informações e estar em conformidade com a lei é uma receita simples, mas que muitas empresas ainda não compreenderam. Primeiramente, ter fornecedores de confiança e um envolvimento com essa situação. Por quê? O vazamento de dados de um dado, ele pode vir de diversas fontes. Então, primeira preocupação que deve haver é identificar uma fonte de um possível vazamento, de onde que foi vazado uma informação, quais são as fontes possíveis. A empresa que não tem a política de tratamento de dados e de controle das informações e que não tem as demais quesitos e requisitos da lei geral de proteção de dados, ela está totalmente exposta. Então, os cuidados, eles são múltiplos, como, por exemplo, a forma de armazenamento dessas informações, o controle de acesso a softwares, quais são os softwares, controle de acesso de usuários, se esses sistemas de comunicação, como que eles são enviados, como que eles são feitos, e não é qualquer informação também que o envio dela deve ser resguardado. A título de exemplo, eu posso te dizer a segunda via do ASO, do Atestado de Saúde Ocupacional. Então, essa informação ela deve ser bem delimitada em relação a quem recebe, quem envia. Se por acaso aquela pessoa que recebe a informação na empresa, que é o responsável, né, pela LGPD, né, o responsável pelos tratamentos de dados, toda empresa deve ter um. Se é ele que está recebendo, se não é, e se caso essa pessoa saia de férias, ou se essa pessoa
saia da empresa por qualquer razão e seja substituída por outra, né? Como que essa política, como que vai ser todo esse tratamento para resguardar dessas informações, desses riscos, porque as penalidades da legislação elas são altas, elas vêm com multas altíssimas, né, pela Autoridade Nacional, pela Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e que ela deve, né, como empresa, resguardar tanto seus fornecedores quanto seus funcionários em relação à prática dessas situações. Está sendo cada vez mais comum na nossa área, e nós já falamos isso em outro episódio do nosso podcast, está sendo cada vez mais difícil usarmos papel. Então, as informações têm sido todas por meio digital. Então, resguardar o sigilo desses dados no meio digital é algo que a gente se preocupa desde o começo e é algo que a gente procura trazer de uma forma que seja ali transparente para o cliente no ponto de vista que nós temos essa preocupação com a LGPD e que ele também precisa ter nessa comunicação, nesse contato, nessa relação que a gente tem entre cliente e fornecedor para que os dados sejam e tenham um tratamento adequado. E quando falamos desse compartilhamento de informações, quais os principais cuidados que as empresas devem tomar? O principal cuidado inicial começa com a sensibilização. Por quê? A pessoa geralmente que cuida desses dados, que recebe essas informações, seja de resultados de exames, seja de atestados médicos, seja de prontuários, seja de acessos aos sistemas, primeiramente ela deve comunicar, né, e não acessar essas informações deliberadamente, caso ela perceba que esses dados possam estar sendo expostos. Por quê? Essa exposição ela tem que ser controlada porque existe um caminho muito estreito entre o que leva ao vazamento de um dado ou não. Por exemplo, é aquela preocupação que se tem com quando um colaborador sai da empresa. Se um funcionário sai da empresa, as boas práticas de gestão dizem que ele automaticamente, no momento da saída, já fica sem acesso a e-mail, a telefone, celular, né, WhatsApp, aos demais acessos que ele tinha. A chave da empresa ele devolve e todos os acessos que ele tinha a essa empresa. Então, essa é a preocupação, é um processo, um procedimento para que os dados sejam resguardados. Quantas histórias de quantas empresas a gente não conhece de pessoas que tiveram acesso às informações e utilizaram para prejudicar pessoas, para fazer, enfim, coisas antiéticas, enfim. E o exemplo que a gente deu e sempre apresenta, né, para as empresas é o seguinte: imagina que você está andando pela rua e você vê um carro com as janelas abertas. Você vai entrar nesse carro? Você vai abrir esse carro? Obviamente que não. É a mesma coisa com os dados. Se você percebe que existem dados expostos, dados abertos, deve-se haver uma comunicação para que haja um bloqueio, haja um controle em cima desses dados. E logo que saiu o LGPD, ainda estavam se usando muito papel. E uma vez uma pessoa foi almoçar, o médico foi almoçar, e ele esqueceu, tá? A pasta dele no restaurante. E o que tinha dentro dessa pasta? Prontuários médicos. Então, o vazamento de dados ele pode acontecer tanto no meio físico quanto no meio digital, e ter um procedimento para caso ocorra esse vazamento é algo que a legislação também já prevê. Então, a importância que se tem de, além de cuidar, né, além de sensibilizar as pessoas, ter um procedimento claro, transparente e rápido, caso um vazamento ocorra e aconteça. Mas principalmente lembrando do lado ético de não acessar
informações alheias, de não entrar no carro que está com a janela aberta só porque ele está com a janela aberta. É isso mesmo. E aí eu dei esse exemplo, né, para uma pessoa várias vezes, em várias empresas, e aí tinha uma pessoa que estava do meu lado, né, ela falou, então se a sala do diretor estiver aberta, você vai entrar na sala do diretor, e a situação ficou bem constrangedora, porque não são todas as pessoas que estão trabalhando com RH, DP, na administração das empresas, que têm esse conhecimento jurídico e que tem essa questão que estamos falando. Então, por isso que a sensibilização é importante. E você acredita que a maior parte das empresas já está adaptada a isso, né, a LGPD? Ou você acha que ainda falta muito para que estejam 100% em conformidade? A maioria das empresas tem gestão familiar, né? Então, esse estilo de gestão, que muitas vezes, não estou generalizando, mas na maior parte são gestões amadoras, não são profissionais, essa preocupação ainda não chegou. Mas, por outro lado, empresas que já são profissionalizadas, empresas que têm uma gestão de alto nível, já estão bem à frente em relação a esses pontos e se preocupando muito. Nós temos muitas parcerias com escritórios de contabilidade. Então, uma preocupação que a gente sempre tem em relação ao envio de informações é de separar dentro da nossa política o que pode e o que não pode ser enviado, o que expõe uma pessoa a um vazamento de dados e o que não expõe. Então, essa noção ela é muito importante. E é uma preocupação nossa contratual, porque a nossa parte, né, na cadeia de custódia da informação, ela é limitada ao nosso controle, às questões que nós controlamos e às questões que nós divulgamos dentro do que a legislação permite. Como nós atendemos empresas com SESMIT também, então essa sensibilização nossa vai além desse ponto, porque os dados eles são compartilhados entre profissionais, entre médicos. Então, esse cuidado a gente sempre busca ter para não expor o vazamento ou a exposição de dados pessoais. Você poderia compartilhar com a gente algumas boas práticas que com certeza a Medivo deve ter, que as empresas podem adotar para estarem em conformidade com a LGPD na área de SST? A conformidade, ela vem junto com essa sensibilização que nós falamos, ela vem do conhecimento da legislação, porque eu ouço muitas pessoas falarem, eu não posso passar o CNPJ da empresa, ou um dado da empresa qualquer, por causa da LGPD. Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados são para dados pessoais de pessoas físicas, de CPF, e não de pessoas jurídicas. É um direito, né, e um dever o cuidado com os dados pessoais e que eles devem ser, sim, cuidados a partir de uma sensibilização e a partir da adequação à legislação. E nós temos clientes que já também nos exigem toda essa conformidade que nós já temos. Então, é muito bom quando a gente encontra um cliente que já tem os procedimentos de LGPD, que é muito mais fácil trabalhar. O que acontece é quando a empresa não tem nada e desconhece essa legislação. Então, nós precisamos orientar, mostrar a lei, escrever pareceres técnicos, né, para a gente poder se respaldar e também conseguir trabalhar junto. Apesar de ser um serviço que nós não realizamos, nós indicamos essa adequação porque é uma conta que pode chegar depois de uma forma muito cara, uma situação que pode trazer grandes perdas, grandes prejuízos para as empresas. Então, assim, é importante esse cuidado, esse controle, né, dentro das práticas que nós temos. Então, começa pelos nossos contratos, começa por seguir toda a nossa legislação e, obviamente, não ceder nenhum tipo de pedido que, eventualmente, acontece. Me envia o prontuário desse funcionário aqui, por favor, porque a gente precisa analisar. Então, a gente pode passar, sim, só se for para outro médico. Inclusive, a norma regulamentadora 17, a NR17, traz
essa situação. E também preservar o anonimato dos trabalhadores, incluindo em órgãos fiscalizadores. Nós não podemos simplesmente mandar abertas fichas, os dados. Existe todo um tratamento especial, que é uma das nossas especialidades, uma das nossas expertises, e obviamente a gente não abre isso porque faz parte aí de um segredo industrial nosso, de uma propriedade intelectual que nós temos, de fazer essa passagem de dados a órgãos fiscalizadores, mantendo o anonimato dos funcionários. Além das empresas, os trabalhadores eles também têm as responsabilidades com a LGPD. Quais seriam essas responsabilidades? Principalmente de preservar os dados, evitar o vazamento e o compartilhamento dos dados. Então, é importante que todos tenham, quando digo a sensibilização, que todos tenham um treinamento sobre a importância de proteção dos dados pessoais. Então, não é simplesmente pegar ou cuidar, mas que todos estejam envolvidos a tal ponto que se alguém perceber um indício de vazamento ou um vazamento propriamente dito, que ele avise, que ele comunique para que todos sejam comunicados acerca, né, dessa política. Tudo isso que nós estamos falando são previsões que já estão na legislação e que devem ser atendidos. Então, essa sensibilização de todos, esses treinamentos com reciclagens constantes são fundamentais para que não haja problemas em relação a esses pontos. Então, as empresas, os trabalhadores e, com certeza, as empresas de SST, né? Então, os fornecedores de medicina do trabalho também têm grandes responsabilidades. Isso é o que a gente vê hoje em dia? Não é o que a gente vê hoje em dia. A maioria das empresas de medicina e segurança do trabalho, eu posso dizer tranquilamente que mais de 90% delas são amadoras em termos de gestão, não em termos de técnica, em termos de gestão, e não tem essa preocupação ainda aflorada. Poucas delas realmente se preocupam, têm as políticas e têm o tratamento, porque a adequação à legislação é um processo custoso, demorado e burocrático. Então, a grande maioria das empresas ainda não tem, e o conselho que a gente sempre traz é que se busquem fornecedores, empresas de medicina e segurança do trabalho que tenham essa documentação e, além disso, não basta dizer que tem, que estejam com garantias contratuais acerca desses dados, acerca dessas informações, para que, caso ocorra qualquer tipo de situação nesse sentido, sejam, sim, bloqueadas ou paradas esses riscos para que se evitem danos aos trabalhadores. E a Medivo garante essa proteção de dados para os seus clientes? Temos uma garantia contratual. Em relação a isso, também temos seguro sobre esses pontos, a tal ponto que, se ocorrer algum vazamento da nossa parte, não só a garantia em relação a isso, quanto a técnica, quanto a adequação do serviço à legislação, o que nós entregamos, nós garantimos de diversas formas. Então, é uma preocupação, né, bem grande para que não ocorra esse tipo de situação. Ocorrendo, nós temos a condição de sanar. E o que as empresas, no geral, devem se atentar na hora de contratar uma empresa de saúde e segurança do trabalho? Primeira coisa, comparem, né, o nível de gestão, estilo de gestão. Geralmente se vai para aquela última parte do orçamento, que é o valor, que é o preço cobrado pelo serviço. E nós sempre dizemos que o barato sai caro, e o que deve ser analisado é o custo-benefício. Por que que um valor ele está maior que o outro? Qual que é a razão? Qual que é o motivo? Então, quando se fizer isso, não só olhar para isso, mas também pelas políticas de prestação de serviço e de proteção dos dados, para que não tenham nenhuma situação nesse sentido e não tenha nenhum prejuízo também, porque apesar de termos ainda poucas multas, fiscalizações,
é algo que a gente acredita que vai pegar e vai pegar muito, porque é algo muito sério que expõe as pessoas a diversos tipos de prejuízo. Muitos dos golpes feitos hoje em pessoas são por vazamentos de dados. Então é algo muito sério e que vai ser levado cada vez mais a sério também. Ainda existe uma imaturidade muito grande, geral, em relação a esse tema, mas que está cada vez mais sendo visto, percebido e cuidado. E como a Medivo tem ajudado as empresas, né, os seus clientes, estarem em conformidade com a LGPD no que diz respeito à saúde e segurança dos trabalhadores? Nós temos processos e procedimentos que garantem todo esse contexto. Então, nós compartilhamos a nossa política da Lei Geral de Proteção de Dados, como nós fazemos esse tratamento, alguns materiais que são importantes. Então, nós temos uma defesa interna nossa, que são os nossos contratos, mas também vídeos explicativos falando dos processos, dos procedimentos e, principalmente, não compartilhando, correndo muitas vezes o risco de perder o cliente porque ele não compreende que nós não podemos passar informações sigilosas, né? Tanto do sigilo médico-paciente quanto outros temas, né? Até por questões éticas dessa relação, que a empresa entende, eu te pago para você fazer a nossa medicina do trabalho, então eu preciso que você me passe os prontuários. Não é assim que funciona. Existe uma proteção ali legal que nos impede de passar essas informações. Então, nós não cedemos a esses pedidos, corremos riscos de perder clientes por essa razão, mas também esse é o tipo de cliente que nós não queremos ter na nossa base, na nossa carteira, porque é um cliente que não tem a maturidade de gestão suficiente para entender esse e outros pontos que são obrigatórios e expõe as duas empresas a risco. E é um risco que a gente acha, não só acha, mas tem certeza que não vale a pena correr. Jorge, muito obrigado por ter compartilhado tanto conhecimento sobre a LGPD e sua aplicação na saúde e segurança do trabalho. Tem mais algum ponto que você gostaria de destacar, deixar aqui? Sim, eu gostaria de agradecer também pela conversa de hoje, que foi sobre a Lei Geral de Proteção de Dados na saúde e segurança do trabalho. E é muito importante que você que nos ouviu hoje aqui entenda e compreenda que essa legislação ela vem para proteger a integridade de dados e o anonimato dos trabalhadores, das pessoas, e que pode expor as empresas, os negócios a riscos de multas e também danos aí causados pela mídia e pela falta, né, por essas falhas de gestão. Então é muito importante que vocês contratem empresas sérias e comprometidas em atender todos os aspectos da legislação. Muito obrigado e até o nosso próximo podcast.